Olá, tudo bem? Eu sou Arquimedes de Castro e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre o Centrão. Você já deve ter ouvido falar neste Centrão e muita gente se pergunta, afinal de contas, quem é esse tal de Centrão? O que ele é exatamente? Quem são os deputados, os senadores que compõem esse centrão? E o que é que ele representa politicamente para o Brasil? Então, nesse vídeo agora eu vou tentar explicar um pouco disso para você, meu caro internauta. E vou começar com você do começo, com a Constituição da República Federativa do Brasil, que foi promulgada em 1988 pela Assembleia Geral Constituinte. E os parlamentares, os deputados e senadores da Assembleia Geral Constituinte, eles escreveram a Constituição que hoje nos governa. E essa Constituição, quando foi pensada pelo constituinte originário, por aqueles que a escreveram, foi pensada para ser uma Constituição numa república democrática parlamentarista. Toda a estrutura da Carta Magna foi feita para funcionar o sistema político no parlamentarismo republicano, que funcionaria assim, né? Nós escolheríamos um presidente por voto direto, que seria o chefe de Estado, e os congressistas elegeriam um chefe de governo que governaria o Brasil. Seria o chefe do poder executivo, responsável pelos programas de governo e pelo gasto orçamentário. Ficaria a cargo do presidente a representação diplomática como chefe de Estado e também o cargo de chefe das Forças Armadas. Mas o constituinte originário também colocou nessa mesma Constituição que o presidente, os eleitores brasileiros, melhor dizendo, deveriam escolher, né? Deveriam opinar se desejavam o parlamentarismo ou o presidencialismo. E você deve lembrar, você tem um pouco mais de idade, eu votei nesse plebiscito, e nesse plebiscito ganhou o presidencialismo. A maioria dos brasileiros optou por um regime presidencialista. E isso não estava nos planos do constituinte originário. O sistema político, na Carta Magna, foi todo desenhado para funcionar perfeitamente no parlamentarismo. Aí teríamos um primeiro-ministro, chefe de governo, e um presidente da República, chefe de Estado. Mas a população brasileira optou por votar no presidencialismo. A verdade é que a campanha pelo presidencialismo já foi feita pelo Centrão. E o que é, então, esse Centrão? Pois é, não dá para definir de forma objetiva. A gente não pode dizer assim, anote aí quais são os partidos do Centrão. E aí você sai anotando e aí busca pelo número, pelos parlamentares desses partidos com representação na Câmara e no Senado, e aí você saberia quem são os parlamentares do Centrão
e os que não são. Mas em política não funciona assim de forma exata, objetiva, e muitas vezes 2 e 2 não são 4. Isso ocorre com certa frequência. E esse é um caso típico, onde 2 mais 2 não é 4. Não é possível dizer quem é do Centrão e quem não é no Congresso Nacional. O fato é que o Centrão é essa entidade mítica que reúne partidos e parlamentares em um bloco partidário que é coordenado por um líder informalmente escolhido entre os partidos majoritários no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. E tem um centrão no Senado e um centrão da Câmara. Não é o mesmo centrão. São centrões diferentes. É assim mesmo, é complicado. Venha comigo para que você possa entender. E qual é a desses caras do centrão? Bom, a mídia, a imprensa oficial, a imprensa profissional, costuma dizer que o centrão é fisiologista. Ou seja, o Centrão é um grupo de partidos políticos que troca apoio político por cargos no governo, por benefícios, por dinheiro, enfim, uma série de benefícios distribuídos por quem está no executivo. No famoso toma lá, dá cá. Mas não é só isso, isso é uma simplificação. O Centrão é um conglomerado de parlamentares, não vou nem dizer de partidos, porque no Brasil, como você está vendo aqui na tela, existem 30 e tantos partidos. E, ideologicamente, não existem mais de 30 ideologias políticas. Não funciona assim. Os partidos políticos estão fragmentados, né, e foram se dissolvendo e cada vez se criando mais partidos. Agora, recentemente se criou uma regra para diminuir o número de partidos. Na eleição passada isso já funcionou, mas nessa eleição agora isso vai ser determinante, essa de 22, porque a regra já vai estar valendo mesmo. E o próximo Congresso que foi eleito, já vai ser eleito com um número de partidos bem menor do que o atual. Alguns partidos vão simplesmente sumir, se fundir a outros e vão ficar sem representação, ou seja, vão ter que existir sem representação ou escolher existir através da fusão com partidos maiores que vão agregá-los, vão absorvê-los. E esse conglomerado de partidos, de parlamentares, vamos chamar assim, de políticos, que são de centro. Por que chama centrão? Porque ideologicamente eles são da, digamos assim, centro-direita, que nem está à esquerda, nem está na direita, nem é de extrema-direita, nem é de esquerda. É centro-direita. E o Brasil, os eleitores brasileiros têm sistematicamente eleito parlamentares com esse perfil, um perfil de centro-direita. Então, repare, esses partidos que estão no centro do espectro ideológico, nem são de um lado, nem são de outro, eles formam a maioria desde que a Constituição foi promulgada no Congresso Nacional. E eles se organizam para se sentirem representados no governo, para obterem do governo uma partilha, né, na execução orçamentária e na estrutura mesmo de governo. Foi assim com Sarney, foi assim primeiro com Tancredo Neves, né? A própria
campanha pela direta já foi formada, já foi pensada por esses partidos do Centrão. E depois, com o Tancredo Neves, e o Tancredo morreu, aí assumiu o Sarney governou com o Centrão, e depois de Sarney, aí veio o Collor, inclusive, entrou em choque com o Centrão, e por isso sofreu impeachment. E depois assumiu Itamar Franco. Itamar Franco deu ao Centrão a representatividade política e os cargos que o Centrão queria. Então, obteve a governabilidade. Depois, tivemos o Fernando Henrique Cardoso, que, desde o primeiro momento, governou junto com o Congresso Nacional e dividiu o poder com os partidos do Centrão. Tem uma frase, inclusive, famosa de Fernando Henrique Cardoso, uma ideia dele, né? Já disse isso várias vezes em várias entrevistas. Ele costumava dizer que, para um governante no Brasil, é preciso, para governar, escolher naquilo que você não quer mexer de jeito nenhum, aquilo que para você é mais importante, e o resto do governo é preciso dividir com os partidos políticos que dão governabilidade. Então, Fernando Henrique governou com o Centrão, conseguiu aprovar a emenda constitucional da reeleição com o Centrão, e depois de Fernando Henrique veio Lula, que também governou com o Centrão e passou por muitas dificuldades durante o governo, por uma crise complicada, com várias acusações de corrupção e tal, mas não teve nenhum problema porque dividiu o governo com o Congresso. E como quem decide se vai ter impeachment, se não vai, se o presidente vai ter algum problema ou não, são os congressistas, né, num julgamento político. Então, o Lula fazia o jogo dos congressistas do Centrão e, portanto, governou tranquilamente. A Dilma, no primeiro mandato, também obteve essa mesma condição de tranquilidade para governar. Mas, no segundo mandato, cometeu um equívoco político, um erro político, estratégico, e entrou em conflito com o Centrão, porque a Dilma queria ter o controle do Congresso Nacional através da eleição de um presidente do seu partido. E isso o Centrão não aceitou. E foi exatamente por isso que Dilma caiu. A desculpa oficial é a pedalada fiscal, né? Um erro formal na contabilidade. Como também foi uma desculpa para o impeachment de Collor, ter recebido de presente um Fiat Elba. Então, a questão formal do processo de impeachment é o menos importante. O que importa mesmo é ter governabilidade, ter o apoio político do Centrão. Um presidente no Brasil não consegue governar se não tiver pelo menos uns 200 votos no Congresso Nacional. O bom é que tenha mais, mas se tiver uns 200 votos, aí já consegue governar mais ou menos. E Dilma perdeu, né? O processo de impeachment foi aprovado justamente porque ela não tinha nem esses 200 votos. O Temer, depois de Dilma, ele era o próprio Centrão, né? E governou junto com os partidos políticos, mesmo sofrendo um processo de impeachment, manteve-se no cargo porque tinha apoio político e os seus aliados rechaçaram a continuidade do processo de impedimento. E com o atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, a questão
fundamental é que o Jair ele elegeu-se por um partido político, o PSL, e logo depois de eleito saiu do partido e ficou sem apoio político no Congresso Nacional. Não procurou os congressistas para dividir o poder. Disse que só tinha ladrão no Centrão. Tinha até uma musiquinha cantada pelo general Heleno. Se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Parodiando a música, o samba muito conhecido, né? Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. E o resultado agora é que, diante da ameaça política de sofrer um impeachment, um impedimento, o presidente da República resolveu abrir espaço dentro do governo para o Centrão, ou seja, cedeu às pressões políticas do Congresso e, para não sofrer um impeachment, o presidente atual é recordista no número de pedidos de impeachment. Nunca na história desse país tantos pedidos de impeachment foram protocolados contra um presidente da República. Tem mais de 120, eu acho que já está em 130 pedidos. E para um pedido desse ser aceito, pode ser qualquer um, bastava o Bolsonaro não ter apoio dos congressistas, apoio político. E ele obteve esse apoio. Cedeu verbas orçamentárias para eleger o presidente da Câmara e do Senado. E agora cedeu mais ainda, abrindo espaço no governo, espaços, na verdade. O Centrão quer muito mais do que já foi dado para acomodar todas as lideranças políticas, os caciques do Congresso Nacional. E o Bolsonaro cedeu porque, se não cedesse, iria ser empichado, como foi Collor e como foi Dilma. E algumas pessoas, né, olham para esse problema e tem uma série de avaliações éticas em relação à existência desse grupo informal apelidado de Centrão. Mas é justamente esse grupo político que dá governabilidade a qualquer presidente que sente na cadeira principal do Palácio do Planalto. Não é possível governar, e o que o atual presidente prometeu para os seus apoiadores foi um estelionato eleitoral, porque ele prometeu algo que ele não podia dar, que era formar um governo só com técnicos, só com a aristocracia das Forças Armadas. Pegou lá o alto comando das Forças Armadas e disse, vamos botar aqui uns generais para governar esse país. E botou, né? Tem hoje um monte de militar em cargos em governos anteriores, ocupados por civis. E aí tentou governar desse jeito, mas a pressão política se tornou tão grande que o Jair não consegue mais governar com seus militares técnicos, com o seu grupo de excelentes, como ele gosta de dizer. E aí teve que ceder, entregar o governo ao Centrão, assim como fizeram os seus antecessores. E isso vai ter um efeito nos próximos meses, nos próximos dias. Como os seus eleitores vão encarar essa mudança de postura do presidente? Será que vão continuar apoiando ele nessas circunstâncias?
Será que a presença do Centrão no governo vai comprometer as estruturas governamentais, tornando o governo corrupto, como aconteceu com a Dilma, com o Lula, com o Fernando Henrique e com seus antecessores? Essa forma de ceder à chantagem política, ela garante a governabilidade, mas garante uma governabilidade dentro dos parâmetros legais? São questões ainda sem resposta. E, a depender do comportamento dos seguidores do presidente Jair Messias Bolsonaro, a depender do comportamento dos parlamentares do Centrão, se vão aceitar a atual divisão do poder ou se vão brigar entre si e acabar comprometendo o governo de tal sorte que, ao invés de evitar o impeachment, o presidente atual acabe por provocá-lo ao tentar se proteger. Isso tudo pode ocorrer do ponto de vista político. Vai depender do jogo de cintura do Jair para conseguir, digamos assim, atender às demandas dos congressistas sem se comprometer do ponto de vista legal, ao ponto de escândalos virem à tona e comprometerem completamente a moral, a lisura do seu governo. A CPI da pandemia, que está tramitando no Senado e que agora na próxima terça-feira volta a funcionar, vai dar o tom desse relacionamento entre o presidente Jair e o Centrão. Porque se essa aliança com o Centrão realmente for para frente e for realmente funcional, é muito provável que a CPI da pandemia seja sufocada pelo poder político do Centrão e acabe terminando em pizza. Mas, se as lideranças políticas do Congresso Nacional entenderem de que o acordo feito entre o presidente e aqueles que foram atendidos em seus pedidos foi bom ou foi ruim, a depender dessa questão absolutamente subjetiva, a CPI pode se tornar mais forte e ser fortalecida por aqueles que discordam do acordo que foi feito entre os congressistas, as lideranças do Centrão e o presidente. Porque o Centrão é assim, como não é um órgão formal, com um estatuto ali escrito, como tudo vai funcionar, como vai funcionar vai depender de muita coisa. E aí é igualmente possível que o presidente tenha eventualmente problemas, né, com a governabilidade, porque as lideranças do Centrão podem fazer um acordo e a base não ir junto. Então a base, que muitas vezes não é atendida, fica órfã das benesses do governo e acaba conspirando contra o governo e fragilizando a maioria política que o governo espera obter ao distribuir cargos e benesses e verbas orçamentárias com os seus apoiadores. A ver o que vai acontecer com essa jogada estratégica muito bem bolada. Foi o que Jair podia fazer se ele não se aliasse ao Centrão e não abrisse espaços de poder, ia sofrer impeachment. Então foi o que ele podia fazer. Se vai dar certo, aí nós vamos ver nos próximos capítulos. Era isso que eu tinha para hoje. Eu sou Arquimedes de Castro, estou todo dia aqui nesse canal. Você pode se inscrever. Por favor, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e também de compartilhar esse vídeo com quem gosta de política e quer entender melhor
a realidade política brasileira. Se você não gostou, deixe também suas críticas. Aqui o espaço está aberto para aqueles que discordam também. É isso aí. Até a próxima.